Era uma noite comum de maio de 1986, o céu sobre o Brasil parecia tranquilo, sereno, como tantas outras noites. Mas, por volta das 20 horas, algo começou a mudar. No radar do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, sinais incomuns começaram a surgir. Pontas luminosas, em altíssima velocidade, apareciam e desapareciam, sem explicação. O que parecia a princípio um erro de leitura logo se transformou em um dos episódios mais misteriosos da história brasileira, a noite oficial dos OVNIs. Naquela noite, ao menos 21 objetos voadores não identificados foram registrados cruzando os céus de 4 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Os objetos mudavam de direção em ângulos retos, aceleravam de forma impossível para qualquer tecnologia conhecida na época e simplesmente desapareciam do radar sem deixar vestígios. Testemunhas civis, operadores de radar e até pilotos experientes observaram os fenômenos com perplexidade. A situação era tão grave que a Força Aérea Brasileira foi acionada. 5 caças Mirage F-5 e decolaram de diferentes bases com uma missão muito clara: interceptar os objetos desconhecidos. E foi nesse momento que o evento deixou de ser apenas uma curiosidade e passou a ser uma ocorrência oficial, documentada, gravada e posteriormente admitida pelas autoridades brasileiras. O piloto Afonso Celso Dalcomo, um dos envolvidos, relatou que chegou a se aproximar de um dos objetos. Ele descreveu luzes brilhantes que mudavam de cor e velocidade em frações de segundo. E o mais impressionante, os objetos pareciam responder aos movimentos dos caças, desviando quando perseguidos e reaparecendo em outros pontos do céu, em questão de segundos. Mais de 1.500 militares estavam envolvidos na operação. Relatórios foram produzidos, comunicações foram gravadas, e o ministro da Aeronáutica da época, Brigadeiro Otávio Moreira Lima, convocou uma coletiva de imprensa para confirmar. Não podemos afirmar o que eram, mas eram reais. Pela primeira vez na história, uma autoridade militar de alto escalão admitia publicamente a existência de fenômenos aéreos inexplicáveis. Os jornais do dia seguinte estamparam manchetes, como caças da Força Aérea Brasileira perseguem OVNIs e fenômeno nos céus, intriga autoridades. Mas apesar da ampla repercussão na época, o caso foi, aos poucos, sendo esquecido, enterrado sob o silêncio institucional e o descrédito popular. Mas em 2009, o caso voltou aos holofotes. Por meio da Lei de Acesso à Informação, documentos classificados como secretos por mais de 2 décadas foram finalmente liberados. E o que eles mostraram surpreendeu ainda mais. Mapas da rota, gravações de voz entre pilotos e controladores, diagramas de movimento dos objetos e até avaliações internas da aeronáutica, confirmando que não havia explicações racionais ou tecnológicas para o que aconteceu naquela noite. O que mais chama atenção é o padrão. Fenômenos semelhantes já haviam sido registrados no passado, em diferentes partes do mundo. Mas no Brasil, em plena democracia, com imprensa presente, caças em ação e relatos públicos, o caso se tornou uma das maiores evidências de que há, sim, algo nos céus que não compreendemos. Você acredita que esses objetos eram de origem extraterrestre? Ou haveria algum experimento militar secreto por trás de tudo isso? Comenta aqui o que você acha. Alguns ufólogos brasileiros acreditam que o governo sabe muito mais do que divulga. Outros apontam para a possibilidade de inteligências desconhecidas testarem reações humanas em situações de surpresa. Já para céticos, tudo não passou de confusão com satélites, aviões comerciais ou ilusões ópticas causadas por fenômenos naturais raros. A verdade é que os registros da noite de 19 para 20 de maio de 1986 estão lá, oficializados, arquivados e agora acessíveis, e eles mostram que algo realmente aconteceu. Algo que nem mesmo a mais preparada estrutura de defesa aérea do Brasil conseguiu explicar ou conter. Inclusive, relatos de operadores de radar falam de objetos que sumiam instantaneamente e ressurgiam a quilômetros de distância, desafiando qualquer lógica conhecida de deslocamento físico. Em pelo menos um dos casos, um dos objetos perseguidos teria subido verticalmente numa velocidade estimada em mais de 5.000 km por hora. O piloto tentou acompanhar, mas a aeronave não teve a menor chance. Após o evento, houve silêncio. Nenhuma explicação oficial, nenhuma conclusão pública. Mas os documentos agora estão disponíveis. E eles não deixam dúvidas. Não foi imaginação coletiva, não foi um erro de radar, foi algo real. Testemunhado por profissionais altamente treinados e com equipamentos de ponta. Hoje, quase 40 anos depois,
a noite oficial dos OVNIs, ainda intriga cientistas, ufólogos e curiosos, e ainda permanece como uma das maiores interrogações da história do Brasil. Por que tanto silêncio? Por que o caso não recebe a atenção devida? Talvez porque mexa com algo maior. Talvez porque envolva forças ou tecnologias que ainda estamos longe de compreender. Ou talvez porque reconhecer oficialmente que não estamos sozinhos traria mais perguntas do que respostas. E se essa noite não foi um evento isolado? E se esses objetos continuam sobrevoando os céus do Brasil, só que agora, de forma ainda mais sutil? No próximo vídeo, vamos analisar outros episódios igualmente misteriosos registrados no Brasil e que também desafiam qualquer explicação lógica. Casos com vídeos, áudios e testemunhos tão fortes quanto o da noite oficial dos OVNIs. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que achou e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Você já parou para pensar que um dos maiores casos de OVNI do mundo aconteceu aqui no Brasil? E não é a história da carochinha não. Foi tudo documentado, registrado por radares militares e testemunhado por pilotos experientes da Força Aérea Brasileira. Vou te contar algo impressionante que aconteceu na noite de 19 de maio de 1986, um evento que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Imagina só, uma noite aparentemente normal, quando os radares do CINDAC, nosso centro de controle aéreo, começam a detectar algo muito estranho. Não era um avião, nem dois. Eram 21 objetos voadores não identificados. E esses objetos não estavam brincando. Eles se moviam em velocidades absurdas, muito além de qualquer aeronave conhecida na época. A situação foi tão séria que a Força Aérea Brasileira não pensou duas vezes. Decolaram imediatamente 3 caças, incluindo os poderosos Mirage e F-5, e para investigar o que estava acontecendo nos céus brasileiros, os pilotos, todos veteranos, profissionais altamente treinados. Mas aqui é que a história fica ainda mais interessante. Quando os caças se aproximavam, os objetos simplesmente desapareciam, como se estivessem brincando de gato e rato. E não era coincidência menos, eles demonstravam um comportamento claramente inteligente, reagindo às tentativas de interceptação. Sabe o que torna esse caso ainda mais intrigante? Em 2009, a Força Aérea Brasileira liberou documentos que estavam sob sigilo por décadas. Esses documentos confirmaram tudo: os registros de radar, as comunicações entre pilotos e torre de controle, os relatórios oficiais. Está tudo lá. E até hoje, mais de 35 anos depois, ninguém conseguiu explicar satisfatoriamente o que aconteceu naquela noite. Não eram meteoros, não eram balões meteorológicos, não eram aeronaves convencionais. O que seriam então? O brigadeiro José Carlos Pereira, que estava no comando das operações aéreas na época, chegou a declarar publicamente que aqueles objetos demonstraram uma tecnologia muito superior a qualquer coisa que conhecemos. Pensa comigo. Que tipo de tecnologia seria capaz de deixar nossos melhores caças completamente sem ação? Que tipo de aeronave poderia aparecer e desaparecer dos radares à vontade, fazer manobras impossíveis e ainda demonstrar um comportamento claramente inteligente? É um caso que nos faz questionar muito sobre o que realmente sabemos do universo. E o mais fascinante é que não estamos falando de relatos isolados ou histórias mal documentadas. Estamos falando de um evento registrado por múltiplos radares, testemunhado por pilotos militares, experientes e documentado oficialmente pela Força Aérea Brasileira. Esse incidente colocou o Brasil no mapa dos grandes casos ufológicos mundiais. É considerado um dos casos mais bem documentados da história, ao lado de eventos famosos, como o incidente de Phoenix nos Estados Unidos. E você? O que acha que aconteceu naquela noite de maio de 1986? Que tipo de tecnologia poderia explicar o que nossos pilotos encontraram? Se você ficou intrigado com essa história, deixe seu like e se inscreve no canal. Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre esse mistério que continua sem resposta até hoje. Tem muito mais história interessante como essa pra gente explorar juntos. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.